Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular direto do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. A gente está recebendo o Jong Park, da Regional de São Paulo, que vai conversar com a gente sobre embolização na síndrome de congestão pélvica. Jong, bem-vindo ao podcast Frêmito. Obrigado pelo convite, Arthur, Luiz, estou à disposição. A gente queria começar, na verdade, perguntando quem que é esse perfil de paciente que merece essa atenção. Normalmente, hoje a gente já começando, né? Hoje a nomenclatura mudou, a gente não chama mais de síndrome da congestão pélvica. Agora existe uma nova nomenclatura que se chama desordem venosa pélvica e, inclusive, a maneira de classificar isso está mudando também. De qualquer maneira, normalmente são mulheres, são indivíduos do sexo feminino, multíparas, média 3 gestações, 3 partos, por volta de 28 até 46 anos. Esse é um perfil básico dessas pacientes que normalmente são acometidas dessa afecção. Obviamente existe o lado masculino, quando a gente fala que é a varicocele, que seria o correspondente masculino para a insuficiência gonadal crônica, que é a principal causa do universo das desordens venosas pélvicas. Na mulher a gente tem tanto a parte do refluxo gonadal quanto da parte compressiva, que pode levar também a esse aumento dessa distensão venosa pélvica. Jong, é um diagnóstico difícil, nem todos conhecem, essa paciente não é nossa, é do ginecologista, às vezes o cara segura no consultório, às vezes ele não sabe fazer o diagnóstico. Como é que está a tua prática em relação a isso, cara? Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque eu tenho na minha aula tenho assim um slide com mais de 20 causas possíveis de dor crônica pélvica, né? Então, desde fisiológicos como cistos, o próprio ciclo menstrual, a própria dor da ovulação, músculos esqueléticos, endometriose, muitas doenças ginecológicas. Então, realmente, é diferente do homem. No homem, a varicocele é visível, é palpável, é muito mais fácil porque não tem muitos outros órgãos envolvidos ali. Por outro lado, na mulher, o diagnóstico é muito difícil e muitas vezes essa paciente ela é mal diagnosticada ou não é diagnosticada ou é diagnosticada erroneamente e também é mal conduzida. Então, normalmente, esse paciente não chega diretamente para a gente. Obviamente, quando uma paciente vem com varizes de membros inferiores atípicas, como varizes vulvares, varizes de raiz de coxa, varizes glúteas, você tem que fazer a pesquisa, porque provavelmente isso é uma insuficiência de veias, principalmente de veias pélvicas, não é nem de veia gonadal. Mas normalmente esse paciente fica peregrinando no consultório do ginecologista. Muitas vezes o ginecologista também tem dificuldade de fazer esse diagnóstico, por isso que eu acho que abordar esse tema e colocá-lo mais em evidência é fundamental para que esses pacientes parem de sofrer e cheguem a um diagnóstico e um tratamento correto. Então, chegou, na verdade, finalmente no teu consultório esse paciente, como é que você vai conduzir em termos de intervenção, enfim, como é que é a tua prática? Então, aí a gente tem que usar a classificação SVP, vou falar assim, o que é importante nessa classificação, basicamente S é de sintomas, V em relação às varizes, né, em relação a onde normalmente isso é topográfico, e o P é patofisiologia, em inglês, né, que vai em relação, você tem que diferenciar a etiologia, se é trombótica, se é compressiva, se é só refluxo, e diferenciar de refluxo e obstrução, compressão. Então depende muito de cada paciente. Quando a gente está falando basicamente, o meu tema no congresso era embolização pélvica, quando a gente está falando de doença venosa pélvica para embolização, normalmente a gente está falando de refluxo gonadal, mais de 80% das vezes é da veia gonadal esquerda, veia ovariana esquerda, no caso das mulheres. Mas também quando existe participação das ilíacas internas, ele é meio simétrico, mais à esquerda, mais 40 e pouco por cento à esquerda, 30 e pouco por cento à direita. Então a gente precisa primeiro classificar. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que vêm para tratar uma insuficiência gonadal esquerda que tem May-Turner associado, que tem compressão clássica na tomografia ou na ressonância, e que quando eu sempre faço seu estudo complementar da região pélvica e que tem cruzamento da esquerda para a direita, mas não tem sintoma no membro inferior, não tem varizes atípicas ou varizes no membro inferior e não tem, sobretudo, refluxo para veias pélvicas, pela veia obturatória, veia glútea, veia pudenda.
Então, esses pacientes eu não trato. Então, depende muito da clínica. Normalmente, a clínica das pacientes é dor pélvica, dor embaixo do ventre, dispareunia, tem que ser uma dor não cíclica de pelo menos 6 meses, essa é a definição. Então, normalmente eu direciono muito para cada sintoma. Às vezes você tem que embolizar, às vezes você tem que embolizar e colocar o stent, mas normalmente eu sou muito conservador, eu prefiro... a última paciente que eu tratei tinha tudo, tinha meio turner, tinha nutcracker e tinha uma gonadal gigante, uma mulher super nova. E aí eu vou falando, ó, vamos começar com um, vamos observar. Melhorou? A gente deixa os outros. Não melhorou? A gente vai lá e faz o segundo, que pode ser o stent, pode começar pela embolização, pelo stent, depende muito dessa classificação, da qual é a etiologia, qual é a fisiologia, para poder definir uma estratégia. Então é muito complexo, depende de caso a caso. Não é todo vascular que trata, né? Mas todo vascular pode fazer o diagnóstico. Quando que você indicaria uma flebografia diagnóstica ou uma flebografia com IVUS? Flebografia hoje eu acho muito pouco útil como método diagnóstico. Normalmente esses pacientes já chegam com ultrassom, no mínimo com ultrassom pélvico, com um Doppler que mostra aquele monte de varicosidades na região pélvica. E aí, uma das maneiras de você fazer o diagnóstico e também estudar se você tem refluxo ou compressão e topograficamente é uma angiotomografia venosa. Uma boa tomografia venosa consegue estimar, não exatamente, mas até o diâmetro, você consegue ver se tem uma compressão, pelo menos anatomicamente compressiva, não hemodinamicamente, é óbvio, se é significativa. Consegue medir o diâmetro da veia ovariana e consegue ter uma informações muito valiosas. É um exame fácil, é o que eu uso no dia a dia. Existem alguns serviços com ressonância, que você faz uma ressonância com protocolos que conseguem medir gradiente. Então, por exemplo, tem ressonância no Einstein T, eu sei que tem alguns serviços que tem, obviamente você precisa especificar isso, mas, por exemplo, você consegue fazer uma ressonância dinâmica, onde você tem uma medida indireta do gradiente da veia ilíaca esquerda para a cava, no caso de um May Turner, quando você está suspeitando, ou mesmo da veia renal em relação à cava, no caso de um nutcracker. Então, quando tem à disposição esse tipo de exame, se o paciente, obviamente, convênio tem que autorizar, tem que ter cobertura, eu prefiro fazer a ressonância, que isso já me dá uma medida indireta. Mas na maior parte das vezes eu acabo fazendo isso através de uma angiotomografia na fase venosa. Aí tem que especificar para fazer uma angiotomografia bem feita, senão fica misturando todas as fases, não é elucidador. Partindo um pouco para a questão prática, então assim, vai indicar de abordar, vamos ter que embolizar essa paciente efetivamente. Como que é a tua prática, um detalhe técnico? Em relação à insuficiência gonadal especificamente pura, depende muito, eu posso fazer, para o paciente é mais confortável fazer acesso femoral do que fazer acesso jugular. Muita gente faz acesso anticubital. Normalmente eu venho pela perna, quando é só insuficiência gonadal, quando não tem que colocar stent, eu uso uma bainha 6 French, entro com um catéter Cobra, um Simons 1 ou 2 na veia renal esquerda. Importante que antigamente, quando se fazia o diagnóstico flebográfico de insuficiência gonadal, usava Trendelenburg, colocava, antigamente as mesas serigráficas tinham, né, você podia fazer um proclive e deixar o paciente meio quase em pé e você injetava isso na veia renal e nunca injetar dentro da veia ovariana, senão você injeta com pressão e mesmo que seja uma válvula mais ou menos, ele vai acabar refluindo. Isso, você põe na veia renal. Hoje em dia eu não faço isso, hoje em dia nem passo valsar, antigamente eu pedia, faz tosse, assopra. Quando tem uma insuficiência clássica, colocando o catéter na veia renal, injetando, não precisa nem injetar com muita pressão, você vai ver todo aquele refluxo e muitas vezes cruzamento das veias parauterina esquerda para a direita e drenagem pelo lado direito. Então, normalmente eu começo para certificar, né? Normalmente eu já tenho a medida do diâmetro da veia na tomografia, eu costumo fazer isso na tomografia, não costumo usar IVUS na rotina, no dia a dia, eu acho IVUS para isso, não é uma coisa que faz tanta diferença. E aí, entro na veia ovariana. Em relação ao agente etiológico, a gente não tem evidência nenhuma de qual é o melhor. Então, vai depender muito do ambiente que estou trabalhando. Normalmente, eu associo molas, coils, ou com sanduíche com polidocanol, ou às vezes uso cola. Lembrando que toda vez que a gente sai de mola pura, que precisa de muita mola para você conseguir um resultado bom, tem que preencher a veia inteira, né, desde ali da região onde saem as veias parauterinas até na confluência com a veia renal, mola sai muito caro.
Então, normalmente tem que usar uns outros agentes. Sempre quando a gente usa cola e polidocanol, o paciente tem muita dor no pós-operatório, porque faz uma flebite. Qual é a então, concentração do poli, João? De quê? Do polidocanol. Polidocanol 3% normalmente. 3%. Tá? Isso no pós-operatório dói, fica com dor lombar, semanas, é chato, tem que avisar anti-inflamatório, corticoide para dar uma amenizada. E depois, normalmente, com 1 a 2 semanas, costuma aliviar bem. E o resultado costuma ser rápido. Dentro de um mês já tem uma resposta clínica razoável. Você para a mola perto da veia renal? Você para um pouquinho mais? Sempre ali o ideal 1 centímetro na veia renal. A gente tem que precisar lembrar que o fluxo está invertido. Então o fluxo não sobe, o fluxo está descendo. Então a chance de migração é pequena, mas na literatura em torno de 2% existe migração de mola. Então a gente precisa ter cuidado nas molas mais proximais. Alguns casos onde você tem colaterais, existem alguns casos que existem colaterais da reta peritônica que fazem que algum segmento da veia ovariana você tenha um fluxo anterógrado. Então nesses casos eu já tenho o caso que eu uso coils e lá em cima eu coloco um plug. Então eu deixo um plug posicionado depois de deixar o microcatéter lá embaixo e aí eu vou embolizando e no final eu libero esse plug. Mas na maioria das vezes a gente acaba usando mola e associado a algum outro agente líquido ou esclerosante. Só dá um insight de oversize de mola. Na veia a gente precisa usar um oversize maior que na artéria, porque a veia é muito mais complacente do que a artéria. Não existe uma regra, né, geral, mas em relação à embolização, a gente aceita uma embolização muito menos densa do que na artéria. Na artéria a gente precisa fazer um packing, a gente precisa deixar aquele lá preto para poder trombosar. Lembrando que a mola ela não é um agente mecânico puro. Se você não tiver cascata de coagulação, você pode colocar quantas molas você quiser, não vai fechar. Ali você faz isso para promover trombose. Então na veia, como é um regime de baixo fluxo, a gente aceita aquelas molas mais, vamos dizer assim, alongadas, não com um packing tão importante quanto na arterial. Em relação ao oversize, normalmente eu faço um oversize em grande, porque como eu preciso de muita mola e as molas mais longas elas são as de diâmetro maior, eu faço um oversize às vezes até de 100%. Eu prefiro usar molas maiores do que a veia, que normalmente o ideal seria na veia entre 20% e 30% de oversize. Eu prefiro usar às vezes 50%, 100% de oversize, porque elas são mais longas e com isso eu consigo tratar o segmento maior com menos mola, o que no nosso meio é muito difícil você conseguir. Às vezes a minha média é de 8 a 10 molas longas, de 40, 60 centímetros. Se eu for trabalhar com molas pequenas, provavelmente ia precisar muito mais do que isso. Isso a gente está chegando ao fim. Para finalizar, então, para o congressista, na verdade, que nem quem não conseguiu comparecer ao congresso, o que você pode deixar de mensagem final aí do assunto? Eu acho que você tendo contato, normalmente todo cirurgião vascular tem algum ginecologista que te referencia a algum paciente, normalmente por varizes, né? Normalmente as mulheres vão no ginecologista de rotina, tem varizes, normalmente o ginecologista fala, você precisa procurar um vascular para ver suas varizes. Eu acho que podia lembrar de vez em quando que existe essa entidade, que isso precisa ser pesquisado. Então acho que a primeira coisa é a gente trabalhar com as pessoas que têm esses pacientes no consultório, para lembrá-los do diagnóstico, não precisa fazer o diagnóstico já encaminhar, mas lembrar e te encaminhar para que você possa, se precisar, você mesmo possa fazer toda a triagem e o diagnóstico correto. E segunda mensagem é lembrar sempre que pacientes com varizes atípicas, quando chega no consultório, precisa lembrar dessa afecção, que é a desordem venosa pélvica. A embolização não é algo muito difícil para quem tem experiência em embolização. Não é uma coisa tão complexa do ponto de vista técnico, mas lembrar que embolização, eu sempre repito isso, que embolização, qualquer que seja, não é colocar um catéter e jogar alguma coisa lá dentro. Precisa conhecer a doença, precisa conhecer a fisiologia, a patologia, anatomicamente, a técnica, para que a gente possa fazer o procedimento seguro e que vai beneficiar o paciente. Obrigado, João, e pelos conhecimentos aí, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Continue acompanhando, assistindo e compartilhando os vídeos do Frêmito Podcast Vascular, direto do Congresso Brasileiro. A gente se encontra no próximo. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.